Vamos para a palavra central? Vamos abrir os nossos corações para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 8. Tiago 1,8 diz o seguinte: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Vou repetir. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e vai ser continuadamente ministrada, e pedimos para que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Ministra, Pai, as nossas vidas. Unja-me meus lábios, a minha boca, a minha vida, o meu espírito, para que nós possamos falar de acordo com os teus santos oráculos. Em nome de Jesus, que a tua unção seja sobre as nossas vidas aqui nesta noite, e que possamos sair daqui, ó Pai, marcados, tocados pela tua glória e pelo teu poder. Em nome de Jesus, repreendemos em nome de Jesus toda ação demoníaca, toda ação maligna do inferno que tenta impedir a ministração da palavra, impedir que os irmãos sejam ministrados, sejam abençoados, marcados pela palavra de Deus. Nós te repreendemos, amarramos e te expulsamos aqui deste lugar, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Continua falando mesmo aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Amém. Se eu tiver que dar um título para a ministração de hoje, é uma pergunta, e a pergunta é o seguinte: Deus te manda perguntar, por que do desânimo? Essa é a pergunta que Deus te pergunta. O porquê do desânimo. Muitos de nós nos tornamos sem iniciativa, sem motivação, sem entusiasmo, e isso nos impede, e isso faz com que nós sejamos paralisados. Fale comigo, paralisados pelo diabo. E uma das maiores estratégia de Satanás é te paralisar, é te desmotivar, é te fazer ficar sem iniciativa. E isso faz com que o reino de Deus você perca naquilo que Deus tem de especial, sobrenatural para a sua vida. E por quê? Entra dia, sai dia, a nossa vida, ela parece que é a mesma coisa. Só não parece aí no mundo, parece que as coisas vão ainda de mal a pior, né? O avanço do vírus, o avanço de uma variante, ou de uma, qual é o outro nome que tu fala? É variante, a cepa, por aí vai. Mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, pode descansar. Descansa. Essa malignidade não vai prevalecer sobre a sua vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus está cobrindo com o sangue do Filho dele a tua vida. Se você já recebeu Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, você tem a proteção do sangue de Jesus. Você foi marcado por esse sangue. Agora, nós precisamos entender, mesmo marcado pelo sangue de Jesus, mesmo sendo salvo, mesmo sendo pessoas amadas por Deus, filhos e filhas de Deus, Satanás ele traz esta artimanha de trazer esta paralisação, essa esterilidade na sua vida, para que você não avance, para que você não rompa, para que você não conquiste aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Isso é em todas as áreas.
em todas as áreas, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, no seu chamado, no propósito que Deus tem para a sua vida aqui na terra. Você não está aqui por acaso. Deus não é um Deus de coincidência. Deus não é um Deus de acaso. Deus é um Deus de propósito. Mas o propósito de Deus qual é para a sua vida? Que você o sirva de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Quando nós falamos de servir a Deus, a Bíblia fala em Mateus 22 que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso corpo. Você ter iniciativa. E agora, neste tempo que a gente está vivendo de pandemia, foi vamos dizer assim, um escape que nós temos para um pouquinho nós o quê? Dar uma relaxada. Não está tendo mesmo a célula, não pode não pode se aproximar, não pode fazer as visitas, não posso de repente acreditar para aquele que está aí desempregado, passando por uma situação controversa, contrária, eu não posso sair da minha casa para procurar um emprego, porque está tudo parado, a pandemia parou tudo, então eu não posso sequer ver Deus agindo na minha vida. Deus não mudou. Será que diante deste caos que está aí fora, Deus não sabia que isso iria acontecer? Todo governo está nas mãos de Deus. Todo domínio, a Ele pertence o domínio para todos sempre. Você crê dessa maneira? Então Deus, Ele permitiu, porque olha o que tem de gente orando, clamando a Deus para que essa malignidade retrocesse, caia por terra, não está escrito. Muita gente, inclusive eu creio que vocês também, tem orado, clamado para que este mal, para que este vírus maldito caia por terra, para que esta malignidade retroceda no nome de Jesus. Nós temos orado. Aí uma pergunta que eu fiz mesmo para mim: Senhor, nós temos orado, nós temos clamado, nós temos suplicado para que este mal caia por terra, para que este maldito vírus retroceda e caia por terra. Por que parece que está aumentando? Lembra que eu acabei de dizer? O nosso Deus é um Deus que está no governo. E Ele permite por quê? Para que nós, cada vez, nos aproximemos de Deus. Mas o que nós temos visto por aí? O que nós temos visto em relação às pessoas que têm aí desanimados, que têm aí voltado atrás, que têm deixado de vir aos cultos, que têm deixado de vir? Eu não estou falando do grupo de risco, eu não estou falando das pessoas que têm comodidade, eu estou falando daqueles que vai para a cidade, vai para qualquer outro lugar, mas parece que o vírus está na igreja. Pelo contrário, aqui está o poder e a cura e a glória do Senhor. E as pessoas têm sido manipuladas por esse espírito, fazendo com que não. É um escape, é uma desculpa. Não, não posso. Eu não posso, porque eu não posso colocar a minha vida em risco, eu não posso colocar a vida dos outros em risco, então eu não vou na igreja. Mas você está aqui com todos os protocolos, com a máscara, sentado afastado do teu irmão, da tua irmã, e consequentemente nós vamos sair daqui com a vitória, com o milagre que nós viemos receber da parte do Senhor. E olha, você está aqui para viver um tempo que muitos não vão viver. Muitos não vão viver. Quando acabar essa pandemia, você vai ver que muitos não vão voltar, porque elas foram esfriando, foram depondo as armas, foram desanimando,
e consequentemente não vai voltar. A palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, coloca para mim, por gentileza, Gabriel. A Bíblia fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são o quê? Temporais, e as que não se veem são eternas. Vai passar essa pandemia, mas Cristo está demorando pra caramba. Já fazem quanto tempo já, gente? Fez um ano, né? Fez um ano agora em fevereiro. Esse ano fez um ano, né? Mas vai passar. E você que está aqui na casa de Deus, e você que está aqui na presença do Senhor, você será beneficiado, porque você tem perseverado com ousadia na presença de Deus. Não venha para cá desanimado, desmotivado, de repente, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã, por que a igreja de repente não está lotada? Porque aqui muitos lugares ainda que pode ser ocupado, mesmo sendo numa sexta-feira. Eu lembro que quando nós, antes de subirmos aqui para Radamés Lossardo, que é a rua qual é esse prédio, essa igreja, nós estávamos na Eusébio Savaio. Eu lembro que na sexta-feira nós lotávamos o templo. Tudo bem, o templo era bem menor, mas lotávamos o templo de sexta-feira, de domingo. Tanto é que Deus preparou esse lugar maior. Agora eu pergunto para você: cadê estas pessoas? Mas glória a Deus porque você está aqui. E se você está aqui, como eu disse, Deus tem um propósito lindo na tua vida, e esse propósito vai ser estabelecido em nome de Jesus. Algo especial para você tem aqui. Só que você não pode, de maneira alguma, andar por vista. Não atentar pelaquilo que você está vendo aí fora. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. O porquê? O porquê que as pessoas desanimam? Porque as pessoas voltam atrás, ficam desmotivadas, desencorajadas, sem iniciativa. Por quê? Porque ela olha para as adversidades, ela olha para o cenário que é contrário, mas como eu disse, com a permissão de Deus, e deixa de colocar os olhos nessa palavra, como a minha esposa ministrou aqui. A pessoa deixa de colocar os olhos na palavra, porque quando você coloca os olhos na palavra de Deus, você está colocando os olhos em Jesus, e quando você coloca os olhos em Jesus, você não vai afundar, você não vai perecer. Eu fui contaminado, bem no meu aniversário, ganhei esse presente, o vírus. E aí eu fiquei bem debilitado, bem fragilizado, com muitas dores no corpo, né? Perdi olfato, perdi paladar, mas foi assim uns 10, 12 dias de peleja, né? Como diz o irmão, né? De guerra. Mas o Senhor, eu sei que o Senhor tem me guardado. Não senti falta de ar, não estilei nariz, só foi mesmo a fraqueza. Mas sabe quando você sente Deus assim te fortalecendo, te colocando de pé, e falando ao meu coração assim: eu te sustento com a minha destra fiel, eu te fortaleço, eu te coloco de pé. Não importa, o vírus pode até alcançar a vida de quem quer que seja, mas se ela está com os olhos na palavra, em Jesus Cristo, confessando a palavra, Deus vai realizar aquilo que precisa ser feito na vida da pessoa. Tira os olhos, falei para o teu irmão aí mesmo longe, tira os olhos das adversidades, tira os olhos do caos que está aí fora. Deus está mandando você tirar os olhos. Não basta só você tirar os olhos, mas você tem
que se encher de Deus. Como que se enche de Deus? Lendo a palavra, orando, jejuando, confessando, meditando, determinando, declarando a palavra sobre a tua vida. Senhor, tem algo especial, mesmo em meio a este caos, Deus tem algo sobrenatural para a minha vida. Eu tomo posse, os céus não mudou, a palavra não mudou. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Quem mudou? Nós mudamos. Mas nesta noite, em nome de Jesus, Deus ele vai te fortalecer, vai te colocar de pé, vai tirar qualquer tipo de desânimo que vem tentar assolar a tua vida, que vem tentar prevalecer contra você, e você vai sair daqui, não só vai sair daqui vitorioso, mas muito mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Então, a palavra de Deus que vai te sustentar, a palavra de Deus que vai te fortalecer. A gente não pode esquecer jamais, quando vem o desânimo, a gente jamais pode esquecer daquilo que Jesus fez por nós. Jesus, ele morreu em nosso lugar, o maior sofrimento, porque quando nós deparamos com um problema, quando nós deparamos com uma situação contrária, você já murcha, já fica para baixo, já fica down. Por quê? Esquece daquilo que Jesus fez por você. Jesus sofreu no teu lugar, Jesus morreu a tua morte. No próprio Facebook você olha, pessoas que estão passando assim situações terríveis. Essa semana mesmo eu olhei e mostrei para os meus filhos. Eu faço todos os dias que eu estou em casa, eu trabalho um dia sim, um dia não, numa empresa. E todos os dias de folga eu faço devocional com eles. E falei de crianças, eu vi uma reportagem no Face de crianças que precisam de um alimento especial porque tem paralisia cerebral. Só que o problema é que o governo não está mais fornecendo, porque o governo ele tem responsabilidade de oferecer a essas crianças, esses adolescentes, esses jovens que tem paralisia cerebral, o alimento, que é um alimento líquido, é um alimento que tem todas as proteínas, para que essa criança, esse jovem, esse adolescente fique fortalecido. Além de estar com a paralisia, o alimento vai ter que ser tirado do bolso da família, que muitas vezes a família não tem condições, porque o alimento, até a mulher lá falou, a mãe de uma das crianças, falou, o alimento é mais ou menos 500 e poucos reais, parcelou, acabou o alimento, e ainda não terminou de pagar, porque o governo acabou não entregando o alimento, que é uma responsabilidade do governo. Por isso, gente, como nós dependemos do Senhor, como nós precisamos depender de Deus. Maldito o homem, quem confia no homem faz o teu braço de carne a sua força. Então você tem que entender, eu preciso depender do Senhor. Fale comigo aí, eu preciso depender do Senhor Jesus Cristo. A sua dependência tem que estar nele. O homem não se preocupa. Nós cremos que melhorou bastante essa questão de corrupção. Nós cremos que entrou um bom governo. Nós cremos que o nosso presidente Jair Bolsonaro é um bom presidente. Mas quanto foi roubado com a corrupção? Quantos desvios? E crianças morrendo, famílias morrendo, passando fome. E eu falo para você, gente, se você não depender do Senhor, para que Ele cuide de você, para que Ele multiplique, como minha esposa ministrou aqui, para que Ele multiplique as suas finanças, para que Ele venha com extra, Ele pode vir com extra na tua vida, você receber dinheiro, você não sabe de onde. Quem crê nisso? Ninguém crê nisso? Que Deus pode vir com extra na tua vida? Deus pode vir. Nesses tempos difíceis, Deus não mudou, a gente acabou de falar aqui.
Assim como Jesus foi cuidado quando nasceu, os 3 reis magos, gente, eram aquelas pessoas astrólogas, aqueles astrólogos, pessoas que, sabe, que lê horóscopo, né, Áries, não, sabe, Libra, esses negócios. Eles eram assim. Esses 3 homens, foi lá cuidar de Jesus assim quando ele nasceu, com ouro, incenso e mirra. Da mesma maneira que ele era filho, você hoje é um filho, é uma filha de Deus, que Deus vai cuidar de você, porque Deus, Ele tem amor por cada um de vocês, amém? Fala assim comigo: Deus me ama, e eu quero, em nome de Jesus Cristo, retribuir este amor. Como você pode retribuir? Tirando os olhos das adversidades e não ficando prostrado. Fale comigo: eu não vou me prostrar. Você pode ficar até alguns momentos triste, você fica, é normal do homem ficar um pouco abatido, mas o que não é normal, a pessoa permanecer triste, permanecer abatida, porque o ser humano ele não tem condições, ele não tem estrutura psicológica, estrutura emocional, espiritual, para viver sempre triste, permanecer triste, e isso vai atraindo uma coisa ruim, vai atraindo malignidade, aquela nuvenzinha negra vai formando, daqui a pouco você está andando assim, encurvado, igual aquela mulher que Jesus encontrou, que era encurvada. Deus quer te colocar ereto, com iniciativas, com estratégia. É tempo de oportunidades e estratégia de Deus quer te dar. Você crê que Deus quer te dar estratégias para que você possa fazer o reino de Deus, para que você possa prosperar na sua vida material, financeira e econômica, para que você possa receber aquele que precisa de um bom encontro, aquele que ainda não casou? Deus vai te dar estratégia, mas aqui, com o seu coração no altar do Senhor, na casa de Deus. Eu lembro, há 24 anos, quando eu me converti, a minha alegria, gente, a minha felicidade era ser colaborador. Gravatinha, né? Hoje está mais moderno, né? Não está usando tanto esse lance de gravata, mas é gravatinha, calça social, ajudar, né, no templo, né? Naquela época, o mover de Deus era muito intenso, muitas pessoas caíam debaixo do poder de Deus, a gente amparava. Terezinha, lembra dessa época, né, Terezinha? Que coisa forte, né? Vai voltar. Então era a minha preocupação, subir no monte, orar, buscar mesmo, em primeiro lugar, como diz a palavra, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e tudo na sua vida será acrescentada. Não vem aqui, pelo amor de Deus, só por conta de um bom encontro, só por conta de ganhar dinheiro, só por conta de se dar bem. Não, vem aqui, Senhor, eu preciso amar em primeiro lugar o teu reino. O teu reino precisa estar no meu coração. É por isso que você está aqui nesta noite. Deus te escolheu com propósito, não para você esquentar cadeira. Senão nós comprávamos aí várias bolsas de água quente para esquentar. Não, Deus quer te usar. Talvez não seja com microfone, mas para ser um obreiro, um diácono, um presbítero, até mesmo um pastor, não sei. A Bíblia fala que a gente tem que buscar com zelo os melhores dons, e Deus vai te usar. Fala assim comigo: Senhor, eis-me aqui, pode me usar com grande poder e com grande glória. Olha o problema que está acontecendo. Voltando a dizer, a falar para vocês, nós estamos num momento desafiador, e a Bíblia se confirma que diz que
O mundo jaz no maligno. E quando a palavra fala para você, 2 Coríntios, Gabriel, capítulo 5, versículo 7, coloca lá, por favor. 2 Coríntios, porque andamos por vista, andamos pelo corona, andamos pela variante, por fé e não por vista. É por isso que você tem que colocar os olhos na palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo que você libera. Por isso que você tem que ler, confessar e pronunciar, declarar e profetizar a palavra de Deus sobre a vida sua, sobre a vida de outros, orar. A Bíblia fala que nós devemos orar um pelos outros, orar pelos santos. Pelos santos, quando a gente fala santos, nós somos os santos. A Bíblia fala que nós fomos santificados e nos tornamos santos, puros e irrepreensíveis. Então nós temos que andar por fé e não por vista. Consequentemente, você andando por fé, você vai se animar. Não tem como, gente, não tem fórmula mágica, não tem outro caminho de você não ficar prostrado se você não andar por fé. Se você não ter o conhecimento da palavra, se você não pronunciar a palavra, consequentemente, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar estratégias, e vai te dar graça para que você possa vencer o mundo, a fé que vence o mundo. Hebreus, abre agora em Hebreus, capítulo 10, 38, 10, 38, Gabriel, olha lá, ó. Mas o justo viverá pela... E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Não basta só você estar aqui, mas se ali fora você não estiver andando por fé, como que Deus vai ter prazer? Porque a gente não pode ser aquele que só está aqui na igreja ouvindo. É importante, porque a palavra fala em Romanos 10, 17, a fé ela vem por ouvir e ouvir a mensagem, a pregação. Mas nós precisamos entender que precisamos ativar a nossa fé. Fale comigo, eu preciso ativar a minha fé. Eu preciso ter uma coragem, uma ousadia profética para viver o sobrenatural neste tempo profético. Você sabe o que é um tempo profético? Tempo profético é aquilo que você declara e acontece. Quando você declara a palavra de Deus. Isso é um tempo profético. E vai acontecer aquilo que você pronunciar. Dos frutos dos seus lábios, você vai comer, você vai se alimentar, você vai viver. Amém? Aí você abre em Hebreus capítulo 3. Efésios, Gabriel, 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Repetir. Ora, aquele que é poderosíssimo para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Essa palavra mudou só por conta da pandemia? Essa palavra continua a mesma. E por que muitas vezes isso não acontece em nós? Porque muitas vezes nós não cremos. Muitas vezes nós lemos, passa despercebido. Lemos, por isso que é importante, quando você pegar o plano de leitura, medite naquilo que você está lendo. Não seja como você esteja lendo qualquer coisa. Você está lendo a carta viva de Deus para a sua vida. Isso aqui é a carta de Deus viva para a tua vida.
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então eu vou crer nessa palavra, a despeito de toda e qualquer situação contrária, que não só o mundo está vivendo, mas até mesmo eu posso estar vivendo. Não importa. O que você precisa é viver a palavra de Romanos 10:17, como acabamos de falar aqui. A fé ela vem por ouvir e ouvir. Por isso que nós incitamos você a estar ouvindo as mensagens, ouvindo as ministrações pelo YouTube, do nosso pastor, de outros grandes homens de Deus. Isso vai te fortalecer. Você vai treinar. Fala assim: eu preciso treinar a minha carne. Fale comigo: eu preciso treinar a minha carne para ouvir a voz de Deus, através da ministração da palavra. Porque quando você ouve a palavra, quando você ouve a ministração da palavra, se o seu coração, que é a terra que Deus preparou para você estar ouvindo, automaticamente a sua fé é ativada, você recebe, você crê, você confessa, você declara, e isso se materializa. Agora, o que acontece, as pessoas acham que o reino de Deus é pirlim plim plim, né? As pessoas acham que é abracadabra, né? Chulé de cabra. Não é assim. A palavra de Deus fala em Hebreus 10:36. Põe lá. Porque necessitais do quê? Do que, gente? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A minha tradução fala perseverança, necessitais não só de paciência, mas de perseverança. Persevera. Lembra que eu falei no início da ministração que a igreja em Bragança, São Paulo, Brasil, terra, tem orado para que essa malignidade retroceda, mas parece que aumenta, né? Mas a perseverança vai fazer com que nós combatemos este vírus. Nós combatemos este vírus. Graças a Deus a vacina está aí, está sendo distribuída aos poucos, mas não temos como ficar dependendo só da vacina. Nós temos que dependermos do poder de Deus em nossas vidas. O poder de Deus que vai nos blindar, que vai nos garantir. Você declarando que este mal não te alcança. E se alcançar, pode ter certeza, vai ser para cair por terra. Vai cair por terra. Vai cair por terra. Porque maior é Deus que está com você do que esse mal que está neste mundo. Amém? Aí a palavra fala mais. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Abre para mim. Por isso que não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior venha se corromper, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha que coisa maravilhosa. Lembra que eu falei para você que eu estava só por Deus, totalmente debilitado, fragilizado no meu corpo exterior, mas por dentro, Senhor, me fortalece, me cura, me sara. Eu creio, Deus renovando o meu interior, por conta da palavra que foi enxertada no meu coração. Agora, se você não ouve palavra, se você não lê palavra, se você não confessa, não pronuncia a palavra, consequentemente, não só o seu homem exterior, mas o seu homem interior, vai vir esse desânimo, vai vir esse abatimento, vai vir. Mas Deus quer nesta noite te ativar para que você tenha uma fé sobrenatural naquilo que Deus tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. O seu homem interior vai se renovar dia a dia no nome de Jesus. O seu homem interior vai se fortalecer dia a dia em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios 4:8.
Rapidamente, para acelerarmos um processo aqui. Está lá, em tudo somos atribulados, mas não o quê? Angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Não desanimados. Continua aí. 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vai. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Amém? Deus, Ele renova o teu corpo também, não só o seu interior, em nome de Jesus. A palavra fala, abre para mim, em Jeremias 33, 3. É o que você vai fazer nesta noite. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer revelar para você coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, quando você começa a clamar, quando você começa, Senhor, lembra de Jacó no Val de Jaboque? Eu não te solto, Deus, enquanto o Senhor não me abençoar, não anunciar para mim essas coisas grandes que o Senhor tem para a minha vida, e se materializar com a sua bênção. Deus tem coisa grande para você, em nome de Jesus. Deus quer te fortalecer, em nome de Jesus. Deus quer, neste tempo contrário, algo sobrenatural, para você que está aqui nesta noite, e para você que está aí nesta live. Deus tem algo sobrenatural para você neste tempo. Deus quer realizar o extraordinário em cada área da sua vida. O que não pode é você deixar o desânimo, a desmotivação, a tristeza prevalecer na tua vida. Olhe para a palavra, olhe para Jesus. Eu quero um versículo muito forte, Gabriel, que acho que está em Hebreus. Deixa eu ver, Hebreus, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho ele, no meio da minha rascunheira aqui. Hebreus, meu pai, onde está? Eu acho que eu li lá e nem marquei, eu vi tanta passagem maravilhosa. Aqui, Hebreus 12, 2, olha lá. Essa mesmo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, a humilhação, a vergonha, a ignomínia, e se assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o que aconteceu com Jesus. Ele foi humilhado, ele foi escrachado, ele foi ignorado, ele foi morto. Olha o que aconteceu, hoje ele está sentado à destra do Pai, hoje ele está envolto de glória, e o seu papel, olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, você olha para a sua palavra, olha para a sua palavra, fale comigo, eu vou olhar para sempre, para a tua palavra. Em meio à circunstância, em meio ao caos, eu vou olhar para a palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só quero ler o último versículo, que está lá em 1 Samuel, é primeiro? Isso, 1 Samuel capítulo 30, lá nos últimos versículos, não vai dar tempo para me ler toda essa parte. 1 Samuel, capítulo 30, versículo acho que número 5, a partir do 5, eu queria ler do 1 ao 6, mas é muito grande, os versículos são grandes, mas eu quero, olha lá. Também
as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. Segue. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, se animou. A minha tradução fala, se animou. Fale comigo, se animou. Se anime. Davi estava passando uma situação muito difícil, ainda ele não tinha sido consagrado rei, ele não tinha sido ungido a rei, ainda Saul não tinha morrido, e ele era um dos valentes do Senhor, um dos valentes de Saul, e ele, na cidade de Ziclag, ele estava sendo muito assolado. Depois você lê do versículo 1 até o versículo 6, o que aconteceu, as suas mulheres, os seus filhos foram tomados, e uma assolação na cidade, né? O povo inimigo ali, contra, e o povo que era o povo de Deus se tornou também contra Davi. Olha que situação, não o povo só que vinha contra ali a cidade de Ziclag, a cidade é uma cidade de Israel, mas o povo de Deus que estava em Ziclag também se voltou contra Davi. Davi, se não está vendo o que está acontecendo, e a Bíblia fala que Davi ele chorou amargamente, eu não sei se eu li ali, não, nos versículos anteriores fala que Davi ele chorou de maneira terrível, mas ele se decidiu em se reanimar em Deus. Então a decisão está com você, a decisão está nas tuas mãos de se reanimar em Deus, a despeito de tudo que tem acontecido com você, ou está acontecendo. Você tem essa responsabilidade diante do Senhor, porque você é filho, você é filha, não só, eu falei já aqui, não só vencedor, mas muito mais que vencedor, a despeito de qualquer situação, adversidade. Por isso nesta noite você vai ficar de pé, pode se colocar de pé, vai receber algo do Senhor. Você vai se decidir em reanimar em Deus. Você tem a necessidade de perseverar, porque não adianta você se reanimar agora, cruzar esses portões para fora, você continuar com a mesma indisposição, com a mesma tristeza, com a mesma motivação. Não! Eu me decidi em animar, em reanimar, me motivar. Não importa a situação a qual está aí fora, não importa a situação que está na minha vida, eu me determinei em me reanimar no Senhor, a me encorajar no Senhor, me fortalecer naquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Deus tem algo especial para a minha vida aqui nesta noite, e começa um novo tempo na sua vida, profético e apostólico, daquilo que Deus tem preparado para você. Não olhe para a circunstância, não olhe para as adversidades, não só lá fora, mas na própria vida que você está vivendo. Não olhe, não olhe, não olhe nas suas impossibilidades, não olhe. Deus manda te dizer nesta noite, não olhe para as suas limitações, não olhe para as suas debilidades, não olhe para as suas fragilidades. A palavra diz que Deus aperfeiçoa nas suas fraquezas, Ele nos assiste em nossas fraquezas, diz lá Romanos, Paulo falando à igreja de Roma. Então você vai agora invocar o nome do Senhor, você vai clamar: Senhor, eu me decido em me animar, eu me decido tirar os olhos das circunstâncias, das situações adversas que está aí fora, que está na minha vida. Não importa, o que importa é o que diz a palavra de Deus ao meu respeito, ao nosso respeito, é o que importa para nós. Graças a Deus nós estamos aqui vivos, com saúde. Pode não estar 100% de saúde, mas vai ficar. A obra de Deus é completa na sua vida, de cura, de libertação, de restauração. A obra de Deus é completa. Deus não deixa nada pela metade, e Ele vai realizar a obra completa. Não desanime, não esmoreça,
Não volte atrás, tira os olhos das pessoas que não estão vindo. Que você seja um exemplo para elas. Que você seja um referencial para que elas possam, puxa, eu preciso estar lá. Esses meus irmãos que estão indo. E aqui nós estamos num número legal, bacana. E você é um privilegiado, uma privilegiada por estar aqui nesta noite. E o Senhor te anima. Porque você se decide em reanimar no Senhor. O Senhor te fortalece, Ele te toma pelas mãos. Ele te toma pelas mãos. Ele te toma pelas mãos. Só uma, eu falo que é só uma. Deus Ele vai trazendo, mas eu quero ler esse versículo. Isaías 35, 3 e 4. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes ou vacilantes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Ele virá e vai te salvar. Não só para a eternidade, vai te salvar de todo o caos que você está vendo aí fora. É promessa. É promessa! É promessa de Deus para a tua vida.